Olá, pessoal. Bom, partindo então para a nossa quarta aula sobre o caderno digital. Nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre a criação de seções no caderno. Essas seções nada mais é do que a divisão que a gente pode ter para organizar melhor o nosso caderno. Então a gente pode, como foi dito, separar por bimestre, a gente pode separar por aula, a gente pode separar da forma que o professor achar mais adequado para trabalhar determinada atividade, determinada sequência com o aluno, tá? Então, vamos novamente, site do portal, nossa senha. A senha que nós temos aqui, digite aqui o login, a senha e vamos acessar aqui o nosso portal. A hora que a gente entra no portal, daí cada um tem a sua visão, todo mundo tem a parte aqui do coque digital, então novamente clicando aqui dentro do coque digital, ele vai carregar para a gente os nossos cadernos, então ele entra aqui nessa parte do coque digital, que também tem outras ferramentas que depois também vou passar para vocês, vamos discutir sobre isso. Como eu já disse nas aulas anteriores, o caderno que eu criei de teste para a gente utilizar é esse de matemática. Como a gente está utilizando ele recentemente, ele fica aparecendo aqui, mas caso ele não esteja aparecendo, pode clicar aqui no sanduíche, cadernos, e daí vai aparecer todos os nossos cadernos. As apostilas, os cadernos que a gente criou, de todas as nossas turmas, certinho. Então, na segunda aula, a gente criou esse caderno aqui de matemática do terceiro ano do ensino médio. Na aula 3, a gente associou a turma. Então, percebam que eu já tenho uma turma associada aqui no nosso caderno. A ideia agora é a gente separar ele por seções. Então, percebam que o nosso caderno ele não tem nada, não está aparecendo nenhuma seção, nenhuma divisão ainda. Ele ainda pede e fica essa tela inicial, né? Organize seus materiais por bimestre, aula ou como você quiser. E daí ele fala, né? Comece um desses modelos ou clique no maisinho aqui para fazer do seu jeito. Então, se automaticamente a gente já quiser fazer uma atividade de casa, uma aula invertida, revisão, o que a gente quiser fazer, a gente pode clicar aqui. Porém, eu oriento que a gente faça a divisão por sessão, ou por aula, ou por atividade, ou por bimestre, para ficar mais fácil do aluno visualizar e para que o professor também consiga organizar melhor aqui as suas atividades. Então percebam que quando eu clico aqui, ainda não tem nada disponível. Por que aqui não aparece nada disponível ainda? Porque a gente não criou nenhuma sessão. Então essas atividades que a gente vai ter, a gente só consegue criar ela dentro de uma sessão. Então a hora que eu clico aqui em sessão, ele dá a opção em criar uma sessão em branco, com base em algum modelo ou com base em alguma estrutura. Então aqui, se você quiser criar uma sessão dentro de outra sessão, ele já dá alguns modelos prontos. No nosso caso, podemos criar uma sessão em branco. Quando eu clico ali, então, sessão em branco, então vou fazer de novo aqui só para a gente perceber, ó. Clica aqui no mais, clica em sessão, sessão em branco. Abre essa nova janela aqui para a gente, onde pede para a gente o nome da sessão e a descrição. Essa descrição, se você não quiser colocar, não tem problema nenhum. Se você quiser colocar aqui, então vamos supor que eu queira dividir essa turma aqui do terceiro ano pelos links dos vídeos que eu vou disponibilizar para os alunos, ou por lista de exercícios, ou por exercícios de vestibulares, ou mesmo aula a aula, ou vou separar por bimestre. Então percebam que tem uma série de possibilidades da gente gerar essas sessões. Eu vou colocar aqui só como modelo, eu vou colocar aqui, sei lá, terceiro bimestre, só para ficar registrado. Então eu coloquei aqui, ó, uma sessão de terceiro bimestre e a descrição, ela não é obrigatória, mas só para ficar mais fácil, né, do aluno ler ali, saber do que se trata, serão disponibilizadas as atividades do terceiro bimestre para a turma. Então tá aqui. É essa descrição que eu vou colocar. Percebam, ó, que automaticamente ele já fala para a gente, ó, a sessão foi criada com sucesso e aqui já tem. Terceiro bimestre é a minha sessão. Então, aqui eu já criei uma sessão. Ah, eu quero criar uma outra sessão. Então, eu vou colocar aqui, ó, percebam que agora eu já tenho tarefa disponível, já tem tudo disponível aqui para a gente. Vou criar uma outra sessão, sessão em branco, vou colocar aqui aulas. Então, vamos supor que eu vou disponibilizar aulas para os alunos. Nesse item serão disponibilizados videoaulas
com os conteúdos trabalhados. Com os conteúdos trabalhados. Então aqui, pessoal, é isso que eu estou fazendo agora. Criei aqui o terceiro bimestre e criei aqui as minhas aulas. Percebam que aqui está constando indisponível. O aluno ainda não está conseguindo ver essa prova, essa aula, essa sessão. Por quê? Porque está constando aqui como liberada. Se eu quiser liberar para ele, eu vou ter que clicar aqui. Depois eu vou mostrar isso para vocês, mas percebam, ó, que eu já gerei uma terceiro bimestre, uma sessão, e dentro dessa sessão eu criei aqui a questão de aulas, e vou criar uma outra sessão só para mostrar uma outra coisa para vocês. Vou criar a sessão exercícios. Então vamos lá. Nesse item serão disponibilizados os exercícios trabalhados. Os exercícios trabalhados, tá lá. A outra coisa, tá, pessoal? Como a gente já criou mais de uma sessão, olha o que ele pede aqui pra gente. Onde eu quero colocar essa sessão? Eu quero colocar acima, abaixo, dentro, no topo. Então eu estou colocando no final do caderno, porque ele está seguindo a ordem. Se eu tentar clicar aqui, ó, eu só tenho essa opção aqui de matemática. Mas vamos supor que eu coloque dentro. Daí o que ele vai gerar? Você quer colocar dentro da onde? Uma subseção. Dentro do terceiro bimestre, dentro de aulas. Então, normalmente aqui eu vou colocar no final do caderno e vou colocar clicar. Então, ó, percebam que aqui eu já tenho 3 sessões criadas, todas elas estão bloqueadas, certo? Por enquanto não disponibilizei nada ainda para o aluno, mas eu tenho a sessão terceiro bimestre, serão disponibilizadas as atividades, a sessão aulas e a sessão exercícios. Eu prefiro separar isso por aula, que nem aquele caderno que eu mostrei para vocês. Não, eu vou deixar o meu separado por bimestre. Não, eu vou separar dessa forma. Vou colocar aula, vou colocar exercício, exercício de aplicação, exercícios propostos, dinâmicas, curiosidades. Então, vocês podem dividir o caderno de vocês da maneira que vocês acharem mais fácil. Vamos supor que eu criei um caderno para fazer um trabalho específico com os alunos, que vai ser dividido em 5 atividades. Então, eu vou lá, coloco atividade 1, atividade 2 e assim por diante. E a gente vai organizando o nosso caderno em seções, para ficar mais fácil dos alunos visualizarem e mais fácil também dos professores conseguirem localizar aquilo que está sendo disponibilizado. Então, pessoal, nessa parte aqui para criação de sessão é isso, onde a gente vai conseguir organizar. Então, valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.